Então, agora olha só, como que isso, né, esses sábados do povo de Deus vai acabar convergindo aí para as advertências proféticas que nós temos no Antigo Testamento. A palavra de Isaías, olha o que está escrito aqui, lá no capítulo 1, do verso 11 a 14. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vides para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, e a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de a sofrer. Então, quando a gente olha esse texto de Isaías, o que parece para a gente? Será que Isaías aqui está se referindo ao sábado memorial da criação, sábado estabelecido por Deus, como um dia de regozijo, ou o sábado dos hebreus? De novo, a gente vê aquela dinâmica, né? Festas da lua nova e os sábados. Então, essa configuração sempre representa o quê? O sábado dos hebreus. Eles estavam ali celebrando, comemorando aqueles símbolos da libertação do povo, de como que Deus sustentou o povo, mas por outro lado eles estavam fazendo o quê? Praticando abominação, tá certo? Eles não andavam no caminho do Senhor. A repreensão aqui do capítulo 1 de Isaías, ela é terrível, né? Porque ele vai dizer, o boi conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece, tá certo? Então aqui ele vai falar, né? Que o corpo inteiro está cheio de feridas, desde o topo da cabeça até a planta do pé. Então a condição do povo de Israel era essa. E nessa condição, os sábados dos hebreus, para Deus era o quê? Abominável, tá certo? Ele não podia nem suportar, nem os sacrifícios que eram feitos. Agora olha outro ponto. A palavra de Jeremias. A gente viu aqui a advertência de Isaías. Agora olha a advertência de Jeremias. Assim me disse o Senhor, vai, ponte a porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá, como também a todas as portas de Jerusalém. E dize-lhes, ouve a palavra do Senhor, vós, reis de Judá e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém que entrai por essas portas. Assim diz o Senhor, guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas de vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia de sábado como ordenei a vossos pais. Mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos. Antes, endureceram a cerviz para não me ouvirem, para não receberem disciplina. Se deveras me ouvirdes, se deveras me ouvirdes, o Senhor, não introduzindo as cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então pelas portas desta cidade entrarão o quê? Reis e príncipes, e se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. Virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de manjares e incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor. Mas se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Então a gente vê essa advertência aqui solene do profeta Jeremias, tá certo? Ele é conclamado por Deus a ir até a porta da cidade e ali falar ao povo de Israel, ao povo de Judá, povo de Jerusalém, falar também aos reis, né? Todos eles, todos os moradores de Jerusalém. Ele vai dizer o quê? Por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado. Ou seja, o povo, eles estavam fazendo o quê? Em vez de santificar o dia do Senhor, estavam cuidando dos seus interesses. Estavam fazendo comércio, passavam cargas para dentro da cidade, saíam cargas de dentro da cidade, e o dia do Senhor, que havia sido separado para uso religioso, se tornou um dia normal. Um dia de comércio, um dia, vamos dizer assim, né? Que eles poderiam ir ao shopping ali, fazer todos os negócios dele,
sem nenhuma preocupação em santificar esse dia para a honra e para a glória de Deus. Então, a advertência que Jeremias traz, ele fala para todo o povo. E ele diz, olha, se vocês obedecerem e santificarem esse dia conforme está determinado pelo próprio dedo de Deus, o que vai acontecer? Pelas suas portas não vão entrar mais cargas, não vão entrar mais mercadorias, mas vão entrar o quê? Reis, príncipes, que vão se assentar no trono de Davi, que vão andar em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, e esta cidade será o quê? Para sempre habitada. Tá certo? Essa cidade vai ser uma cidade próspera, vai ser uma cidade grande, porque as bênçãos do Senhor vão estar sobre ela. E a gente percebe que aqui, essa condição, né? É uma condição. Se eles decidissem ouvir a voz do profeta, as bênçãos do Senhor estariam sobre essa cidade. Agora, se eles rejeitassem, continuassem pisando o dia do Senhor, continuassem transgredindo o sábado, então o próprio Senhor diz, acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Tá certo? Então a gente viu a advertência de Isaías, falando ali que o Senhor abominava os sábados dos hebreus. Aqui Jeremias, ele atenta o povo, olha, guardai-vos por amor da vossa alma, não carreguei cargas no dia do sábado. Se ele está alertando o povo, é porque o povo estava fazendo isso. Tá bom? O povo estava transgredindo deliberadamente a lei do Senhor. E esse povo foi aquele que recebeu o dia do Senhor para preservá-lo, para testemunhar nesse dia. Ou seja, aqueles que deveriam dar o exemplo, estavam profanando o dia do Senhor. Então a palavra de Jeremias chama para isso. Olha, cuidado. Vocês estão profanando o dia do Senhor, vocês estão indo por um caminho de destruição. Agora, Ezequiel. Olha o que Ezequiel vai falar a respeito disso também. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Tá certo? A lei de Deus é boa. Os mandamentos de Deus são bons. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. Agora, olha que interessante que Ezequiel vai dizer aqui. Ele não fala, profanaram grandemente os sábados, que seriam as festas do povo, que seriam as celebrações do povo hebreu. Eles estão profanando grandemente o quê? O sábado do Senhor, o santo dia do Senhor, o sétimo dia. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, perante as quais os fiz sair. Então olha que coisa interessante. O Senhor resgata esse povo. O Senhor concede ali a sua lei. São estatutos bons, que se o homem cumprir, ele vai viver por eles. Concedeu o seu santo sábado, tá certo? E aí agora o povo que Deus libertou, que era escravo, agora começa a pisar esse dia, começa a transgredir, começa a fazer o que quer, começa a transgredir toda a lei de Deus. O que Deus então precisa fazer? Consumir esse povo, tá certo? Um povo que está pisando na sua lei. Por quê? Por amor do nome dele, para que não fosse o quê? Profanado diante das nações. Senão as pessoas iam dizer o quê? Olha lá, Deus libertou o povo, deu as suas leis que são boas, mas parece que não são tão boas assim, porque o povo está transgredindo, não é? Olha lá, o Senhor deu o seu santo dia para ele, mas parece que não é um dia de regozijo, porque o povo vive transgredindo. É isso que Deus está dizendo aqui para eles. E aí no verso 15 ele continua. Demais, levantei-lhes no deserto a mão e jurei não deixá-los entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos e profanaram o quê? Os meus sábados. Pois o seu coração andava após os seus ídolos. E aqui é interessante que Ezequiel ele vai fazer a comparação daqueles que transgridem o sábado do Senhor com idolatria. Tá certo? Porque lembra, o dia do Senhor, na lei de Deus, ela remete a quem? Ao Criador, ao único Deus verdadeiro. Quando eles decidem agora profanar o sábado, automaticamente eles tiram Deus e caem na idolatria. Tá certo? Eu sou meu próprio Deus porque eu faço o que eu quiser. Ou então, né? Aquilo que eu vou fazer, aquilo que vai ser o meu objeto, e muitas vezes vai ser a transgressão do dia do Senhor, aqui ele se torna o quê? O meu ídolo. E profanar os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, os meus olhos lhes perdoaram, e eu não os destruí, nem os consumi de todo no deserto. Mas disse eu a seus filhos, no deserto,
Não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, qual que é o sinal que nos conecta a Deus, que Deus estabeleceu? O sábado do Senhor. Certo? Esse é o sinal entre Deus e o seu povo. Então, aqui Deus ele adverte os filhos daquela geração. Olha, não andem no caminho dos seus pais, não façam como eles fizeram. Mas o que eles fizeram? No verso 21. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais cumprindo-os o homem viverá por eles. Antes o quê? Profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas detive a mão, e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. Também levantei-lhes no deserto a mão e jurei espalhá-los entre as nações e derramá-los pelas terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Pelo que também lhe dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver, e permiti que eles se contaminassem com seus dons sacrificais, como quando queimavam tudo que abre a madre, para horrorizá-los, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fala à casa de Israel, ó filho do homem, e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, ainda nisto me blasfemaram vossos pais, e transgrediram o quê? Contra mim. Tá bom? Então aqui, Deus, ele fala também aos filhos, não andem no caminho dos seus pais, mas o que acontece? Os filhos seguem o caminho dos pais. Eles também tornam o quê? A profanar o sábado do Senhor. E aí, só fazendo uma correção aqui, o que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, não é que Deus destruiu o povo, tá certo? Porque eles profanaram, porque eles transgrediram. Quer dizer, Deus, ele não destruiu por amor ao nome dele. Porque se ele destruísse, os outros povos iam dizer, olha lá, fez tanto para libertar o povo, mas agora foi lá e destruiu eles no deserto. Tá bom? Então, só essa correção aqui. Deus, ele só poupou por amor ao nome dele, para que o nome dele não fosse profanado diante das outras nações. Então a gente percebe que desde o maná a gente percebe isso, né? O povo ele tem uma dificuldade do quê? Em obedecer o dia do Senhor, em guardar, em santificar esse dia. E a gente percebe que aquilo que estava lá no deserto continua durante toda a dispensação do povo de Israel. Eles continuam transgredindo, porque vem Isaías, adverte com relação a isso. Vem Jeremias, adverte com relação à profanação do sábado. Vem Ezequiel, que já é o profeta do exílio, adverte com relação à profanação do sábado. E a gente vê que isso é constante. O povo de Deus transgredir o santo dia do Senhor é constante. Tá certo? E isso é associado sempre à idolatria. Quando a gente examina aqui essas três advertências, a gente vai ver a quarta agora no final. Isaías, Jeremias e Ezequiel, olha que interessante. As principais advertências dos profetas enviados por Deus ao seu povo continham repreensões severas contra a idolatria e profanação do sábado. A gente sempre vai ver que são sempre esses dois pecados, né, que são sempre elucidados. A idolatria do povo e a profanação do sábado, o que revela que eles estão conectados. O teor dessas mensagens revela que aqueles que, mesmo conhecendo a vontade do Senhor, deliberadamente se recusam a santificar o dia do Senhor, não prestando a adoração devida a Deus no seu santo dia, ele está cometendo o quê? Idolatria. Tá certo? Porque ele deixa de lado o Deus Criador, o Deus que o criou, o Deus que nesse dia separou, santificou para que nós criaturas pudéssemos adorá-lo. Ele agora profana esse dia, ele tira esse dia e ele usa ele como ele bem entender. Tá certo? Então, ele está cometendo a idolatria. E aí a gente vê que Isaías, olha só, aproximadamente, tá? Todas essas datas são aproximadas. Isaías, 700 anos antes de Cristo, repreendeu o povo a respeito disso. Jeremias, 600 anos antes de Cristo, repreendeu o povo a respeito disso. Depois, um pouquinho mais para frente, em 578, o que acontece? Exílio babilônico, tá certo? O povo não atende, então Babilônia vem e destrói ali a Jerusalém, né, e leva o povo para o cativeiro babilônico. A gente vai ver, né, Ezequiel, Daniel sendo levados para o cativeiro babilônico. O Reino do Norte já não existia, já havia sido também levado para cativeiro, pelo cativeiro assírio, e agora o último reino que restava ali, o povo remanescente, Judá, também é levado. Tá certo? E aí o que acontece? Ezequiel,
500 anos antes de Cristo, lá no exílio babilônico, ou seja, quando Ezequiel escreve, ele está lá em Babilônia, ele está repreendendo o povo também com relação ao quê? A profanação do sábado. Tá certo? E aí agora a gente vai ver que Neemias, né, que é já do período persa, ele volta agora para Jerusalém para ajudar a reconstruir a cidade. Esse período de 400 anos antes de Cristo, ele também vai enfrentar a mesma dificuldade. Ou seja, num período aqui de 300, 400 anos, qual que foi a pedra de toque aqui chamando a atenção do povo? Saiam da idolatria, parem de profanar o sábado. O que revela para a gente que a profanação do sábado foi um dos motivos que levou o povo ao cativeiro, que levou o povo para o exílio babilônico. A insistência deles em transgredir o dia do Senhor.